Salve, salve a todos, um bom dia para todos vocês, que vocês tenham um ótimo dia. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui no canal que fala muito de Vasco. Pós-jogo Vasco 0, Mirassol 2. O que se esperar desse time? É exatamente o que a gente vem cansando de falar o tempo inteiro, tanto em lives como nos vídeos. O time do Vasco não prega nenhuma confiança. E isso tá aí a prova do que aconteceu ontem em São Januário. Um time todo apático, um time que parecia que estava cansado, esgotado. O gramado, por ter recebido bastante chuva uma hora antes do jogo, fez com que os jogadores se tornassem com 50 quilos a mais. Em contrapartida, o Mirassol estava totalmente leve, livre, leve e solto, sem muitas pretensões, sem obrigação e agindo de forma inteligente, como pediu o Rafael Guanais em todo momento do jogo. Foi dessa forma que o Mirassol venceu o Vasco e garantiu de forma matematicamente a vaga para a Libertadores. Vamos falar um pouquinho aí desse jogo, se tiver um pouco para falar, né? Porque cada dia que passa se torna mais lamentável assistir os jogos do Vasco. E também a arrogância, a petulância do técnico Fernando Diniz em nunca admitir que ele está errado. Sempre é um processo, sempre o Vasco joga grande, enfim, nós iremos estar trocando isso. Mas antes disso, gostaria de você ajudasse aqui o amigo. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixe o seu like que é importante e além disso deixe muito aqui o seu comentário. Vai ajudar bastante aqui na questão da nossa divulgação para que mais e mais vascaínos conheçam o nosso humilde canal que fala muito de Vasco. Vamos lá, galera. Vasco e Mirassol se enfrentaram ontem. O Vasco pretendia buscar a 8ª colocação, que era uma possível chance de pré-Libertadores. Mas parece que o time do Vasco tem alergia quando se fala Libertadores. Quando a imprensa toca o nome do Vasco e na mesma frase Libertadores, não se encaixa muito bem. Quando os canais identificados de Vasco falam da possibilidade de Libertadores, o Vasco dá aquela rateada. Então já ficou bem nítido que Libertadores e Vasco, time do Vasco, nesse momento não se encaixa. E foi assim, tanto após as 5 vitórias, que enfrentou o São Paulo. Se o Vasco vencesse aquele jogo do São Paulo, miraria a pré-Libertadores. O que aconteceu? Derrota. A mesma coisa foi ontem. O Vasco buscava 3 pontos para não precisar do jogo do Atlético, mandava os jogadores que podem ser aproveitados para o próximo ano, ou até mesmo jogadores que não haviam jogando. E o Mirassol precisava apenas de um empate para garantir a vaga de forma direta à Libertadores da América, algo histórico no futebol brasileiro. Enfim, o que aconteceu? Aconteceu o cenário que poucos vascaínos já sabem e muitos não. A falta de confiança do time do Vasco. O time do Vasco, mais uma vez eu tenho que tocar nesse assunto. O time do Vasco é aquela mesma pessoa infiel que traiu uma vez e que rotineiramente vai trair outras vezes. O time do Vasco não tem confiança nenhuma. O torcedor do Vasco, para ver esse time, é confiança zero. É você olhar para a televisão e você já vê que o cenário vai ser diferente. Por mais que o Vasco atacou bastante o Mirassol, com algumas chances do Ryan, outras do Coutinho, Andrés Gomes, mas o Vasco ele se limita a algumas peças individuais. Nuno Moreira está caindo muito de rendimento. E o Diniz não consegue ter a leitura de jogo de tirar o cara no intervalo. Até o Felipe Bastos, que estava como comentarista na transmissão, estava falando isso antes de acabar o primeiro tempo. E o Fernando Diniz, que está na beira do campo, não conseguiu identificar isso.
O Thiago Mendes é aquilo, precisava de minutagem, de ritmo, enfim, conseguiu dar uma dinâmica um pouco melhor, mas falta muito ritmo de jogo que ele vai conseguindo a ter muitos e muitos jogos aí. Infelizmente, como no final da temporada, né? Muitos jogos ele poderia ter sido aproveitado aí no segundo tempo, mas não foi. O Barros, lamentavelmente, um leão dentro de campo, inclusive correndo por 2, 3, 4 jogadores. É nítido que o Barros, por mais que às vezes não faça os seus gols ou não entre dentro da área, mas o cara é um leão dentro de campo, não teme dividida nenhuma. O Cuesta foi muito bem, o Robert Renan errou vários passes, o Lucas Piton quase não chega na linha de fundo para atacar, inclusive teve uma infelicidade de talvez, eu acho que torcer o joelho numa entrada ali do segundo tempo, pode se perder até a temporada e muito bem o início do ano que vem, do calendário. O Andrés Gomes é aquilo que a gente sempre toca, é um cara muito esforçado, é um cara dedicado, mas falta refino técnico, falta qualidade nele. O Ryan joga sozinho. O Nuno Moreira, mais uma vez, vem em queda livre. E o Coutinho não consegue ter aquela performance nos seus auges de Liverpool, de Barcelona, entre outras coisas. Faz uma jogada aqui, uma jogada ali, mas nada além disso. Até porque é difícil. Vamos lá, tem muito torcedor que critica o Coutinho. Mas imagine você jogar nesse time sem qualidade. É a mesma coisa de você estar trabalhando numa obra como ajudante de pedreiro, tem 10 pedreiros esperando massa para poder rebocar uma parede. E só você que está fazendo a massa. A tendência é se você se sacrificar. E muito pelo trabalho. É exatamente o que o Coutinho hoje se sacrifica para o time do Vasco. Ele vale a pena você pagar esse preço pelo Coutinho? Não. Eu já falei aqui inúmeras vezes. Desde a renovação de contrato, que abaixe o valor ou se faça um valor menor. E conforme você vai tendo produtividade, você aumenta o valor. Porque não adianta você querer pagar mais de R$1 milhão para um jogador que oscila muito na temporada. E além disso, por mais que colocam um peso nele de arrastar o time, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir colocar o time nas costas e carregar esse time até o final da temporada. Ele nunca foi esse tipo de perfil de jogador. Então, culpado é a diretoria que talvez na época da contratação dele prometeu muitas coisas para ele e não foram cumpridas. E aí você olha para o banco de reservas, você vê o sonolento Matheus França que não entrou. O DVD ele é tão esforçado que ele faz merda. O Tietê cisca que nem uma galinha. E zero desarmes. E aí você não tem mais nada. Você tem o Verratti que está em fim de aposentadoria. Só falta sacramentar a aposentadoria dele. Não tem condições nenhuma mais de jogar bola. A única vez que eu vi o Verratti tocar na bola foi numa cabeçada que ele deu para o meio da área, dando uma assistência para o DVD, que o DVD errou o chute. Talvez se fosse um outro jogador faria aquele gol ali naquele momento do empate. Então, o Vasco é isso. A posição na tabela é exatamente o que o Vasco representa dentro de campo. E se quiser melhorar para o próximo ano, vai ter que fazer muita coisa. Mas muita coisa mesmo. Ao passar de montar um elenco, como o Mirassol fez, de custo-benefício que produz dentro de campo. O Reinaldo, no final do jogo, deu uma entrevista para o repórter que estava lá, falando que o sucesso do Mirassol é muito trabalho, muita gestão e muito profissionalismo. Essas 3 palavras faltam muito dentro do Vasco. Por isso que o Vasco não anda para frente. Sempre vai ficar igual caranguejo, sempre andando para trás. Enquanto não tiver trabalho, gestão e profissionalismo,
as coisas não vão acontecer. Olha, você vê a folha salarial de um time que estava na Série B o ano passado e foi para a Libertadores de 4 milhões de reais. 4 milhões de reais. Ganhou o Vasco 2 vezes. Ganhou o Palmeiras. Fez jogo difícil com o Flamengo. Quer que eu fale mais? Então, passa muito pelo quê? Pela diretoria, que não contratou bem. Se pensou num time titular, mas não pensou no elenco. O técnico, muito arrogante, petulante, acha que inventou futebol mais uma vez. Na coletiva lá, dando indiretas no jornalista do Lineker, que sentiu falta do Lineker quando o Vasco venceu o Inter, deduzindo que o Lineker só aparece quando o Vasco perde. Um cara que realmente sentiu o golpe de perguntas enfasivas, incentivadas principalmente a ser um objetivo direto, a falar o que pensa, realmente é o que o torcedor pensa. E realmente, muitas pessoas podem não gostar desse jornalista, mas é o único que tem peito para fazer perguntas. Os outros, tudo a morde e assopra. Até o jornalista do GE só faltou gaguejar para fazer a pergunta para o Fernando Diniz. Então, para você ver o nível do jornalismo hoje no Brasil. Pessoas que não conseguem trazer números, não conseguem mostrar para um treinador que tem uma estatística muito ruim e passam pano simplesmente por querer algum benefício em troca. Então, basicamente, as coletivas do Diniz é um zero à esquerda. Ele só sabe atacar os outros e se vangloriar de vitória Vascão. Só isso. O trabalho dentro de campo é uma merda. E é muito uma merda porque a diretoria protege ele. Exatamente isso. A diretoria protege. Enquanto o Diniz estiver no Vasco, eu vou marretar essa diretoria de merda. Porque é essa diretoria que banca esse técnico pardal na beira do campo. Então, enfim, mais uma derrota. Não era de se esperar. Eu até achava que pelo fato do Mirassol estar de férias, o Vasco conseguiria ter ânimo para vencer o Mirassol, mas sinto lhe informar, torcedores que vão assistir esse vídeo, eu estava enganado. Realmente eu peço desculpas por estar enganado, de ter confiado pelo menos 10% nesse time do Vasco. Um grande abraço para todos vocês. Não deixem de deixar o seu comentário, a sua opinião de tudo que você achou do jogo, porque eu gosto de ouvir a sua opinião para te responder. Deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. E se você estiver assistindo pelo vídeo, ali na parte de comentários é só você rolar para o lado, tem uma opção de hypar o vídeo. É totalmente de graça, é só você hypar o vídeo que faz com que o YouTube divulgue mais esse conteúdo, esse canal, esse vídeo especificamente. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira para todos.